Êxodo, capítulo de número 15, e o versículo que nós vamos ler é o de número 26. Êxodo 15, versículo de número 26. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga estou chegando, pastor. Tem algumas pessoas folheando a Bíblia aí. É bem fácil de achar. O livro do Êxodo é o segundo livro dentro da palavra de Deus. Você vai abrir o primeiro, que é Gênesis, e logo em seguida você vai encontrar o livro do Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 26, diz assim a palavra de Deus: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar de todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre Egito, porque eu sou o Senhor quem te sara. O nosso Deus agora está fazendo um pacto, uma aliança com o seu povo, de que se eles dessem ouvido à voz do Senhor, andassem nos seus estatutos, andassem de acordo com a palavra, nenhuma das enfermidades, nenhuma das doenças, nenhum dos sofrimentos que ele permitiu que o povo no Egito passasse, ele permitiria o seu povo passar, porque ele se manifesta e diz: eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que cura e que restaura todas as feridas e todas as doenças. E você crer que esse Deus que sara, ele vai falar contigo nesta hora poderosamente ao seu coração? Você crê nisso? Então vou reler o versículo de número 26, somente a parte B, e você que crê vai repetir comigo bem alto e bem forte, com toda a fé do seu coração. Vamos lá? Eu leio e você repete em seguida. Diga comigo: nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Coloca a sua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a maior e a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Isso, enquanto você aplaude, abra a sua boca, vai glorificando, vai adorando, vai exaltando o nome do Senhor. Pai querido, Deus amado, santo, todo poderoso, a tua palavra agora vai ser ministrada, e ninguém nessa noite quer ouvir o homem falar, todos querem ouvir ao Senhor e a sua palavra. Então que eu diminua, que eu suma, e que o Senhor cresça. Vem sobre a minha vida com teu poder e com teu espírito. Toma a boca do pregador, os lábios do mensageiro, prepara cada mente, cada coração para receber a tua palavra. Tire de nosso meio todo bloqueio, toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produza o fruto e o resultado para a qual estará sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Podeis vos assentar, mas preste bastante atenção naquilo que Deus irá falar aos nossos corações. Após o Senhor livrar os filhos de Israel de um cativeiro, de uma escravidão que durou cerca de 400 anos, na mão de Faraó e dos egípcios, Deus agora vai libertar eles dessa dor, desse sofrimento. Ele vai manifestar o seu poder e vai operar se não o maior milagre já relatado e conhecido dentro da palavra de Deus. Qual, pastor? A abertura do Mar Vermelho. Quem já ouviu falar sobre que Deus abriu o Mar Vermelho? É um milagre muito conhecido, porque é algo extraordinário que só Deus é capaz de fazer. Abrir um caminho no meio do mar para o seu povo passar e eles não molharem nem mesmo a ponta do dedão do pé. Eles passaram ali com os pés enxutos, passaram a secos, porque Deus operou esse milagre extraordinário. E agora Deus vai fazer com o seu povo um pacto, uma aliança, vai fazer com eles um compromisso e uma promessa. Diante dessa libertação, ele vai dizer para aquele povo: se vocês derem ouvidos à minha voz, andarem nos meus estatutos, fizerem aquilo que é reto diante de mim, diante dos meus olhos, nenhuma das enfermidades que eu coloquei sobre o Egito, eu permitirei vocês passar. Nenhuma doença, nenhum sofrimento que atingiu a população egípcia vai alcançar vocês, porque eu sou o Deus que sara. Revelando assim
um nome pelo qual ele se apresenta na sua palavra. Qual, pastor? Iavé Rafá, que significa o Deus que sara, o Deus que cura, mostrando para nós que o nosso Deus é aquele que tem o poder para curar e sarar qualquer dor, doença, enfermidade. Não existe doença que o nosso Deus não tenha poder, capacidade de curar, porque Ele é o Deus da cura, Ele é o Iavé Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura e que restaura todas as feridas, tanto física como da nossa alma e do nosso coração. Tanto é que a palavra diz que através do sacrifício de Jesus, Ele fez o quê? Levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidades. E não sou eu quem digo, é a palavra. Abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 53, por gentileza. Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 4. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 4. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo e por Deus, ele vai anunciar acerca da maravilhosa obra na cruz. Obra essa que teve o poder de fazer o Senhor Jesus levar sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidades. E você precisa entender que Jesus, Ele não vai levar a sua dor, Ele não vai levar a sua doença, Ele não vai levar o seu sofrimento. Como assim, pastor? Sabe por que Ele não vai levar? Porque a palavra já garante que Ele já levou, já estava sobre a cruz, tudo aquilo que poderia afligir o nosso coração, o nosso corpo, ou até mesmo a nossa alma e o nosso espírito, todo e qualquer tipo de doença, enfermidade, o Senhor já levou sobre si, e a cura já está liberada sobre as nossas vidas, e basta apenas você acessar ela e tomar posse no mundo espiritual. Porque Jesus, através da sua extraordinária obra, o seu sacrifício, da sua maior prova de amor já vista em toda a história da humanidade, Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, doenças e enfermidades. Então nenhum câncer, nenhum caroço, nenhum nódulo, nenhum tumor, nada que possa atingir o seu corpo pode arruinar e acabar com a sua vida, porque Deus, Ele tem o poder de curar e de restaurar. Tanto é que no versículo de número 5, aqui mesmo em Isaías 53, o profeta Isaías, ele vai dizer: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então Deus não vai te sarar, Deus não vai te curar, Deus não vai restaurar você dessa doença, não. Sabe por quê? Você já está curado, você já está sarado, você já está restaurado pelas pisaduras de Cristo, porque a palavra garante que pelas pisaduras do Senhor nós já fomos curados, nós já fomos sarados. Então essa cura já está disponível sobre a nossa vida. Mas você pode pensar e dizer: pastor, se a palavra diz que Deus, que Jesus já levou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades, e pelas pisaduras de Cristo nós já fomos sarados, por que é que existe tanta pessoa doente? Por que é que existe tanta pessoa em leitos de hospitais, lutando entre a vida e a morte? Por que é que existe tanta pessoa morrendo de câncer, morrendo de AIDS, de vírus, de bactérias? Por que é que doenças têm conseguido destruir muitas pessoas e arruinar com muitas vidas? O Senhor está dizendo que Jesus é o Deus que sara, mas eu tenho um familiar na minha casa que está doente, que está até mesmo fazendo um tratamento para que consiga sobreviver, ou até mesmo um amigo, um conhecido, um parente, ou até mesmo você que está aqui nessa noite, tem lutado contra uma doença, contra uma enfermidade, e você pode se perguntar: cadê o Deus que sara? Cadê o Deus que cura? Se Ele já levou sobre si, por que é que tem tanta pessoa doente, enferma? Hoje nós iremos aprender nessa noite a origem das doenças e enfermidades. Nós vamos aprender como é que as doenças ela consegue acessar a vida
das pessoas, mesmo Deus se revelando como Deus que cura. Nós vamos aprender como é e o porquê existem tantas pessoas morrendo em leitos de hospitais entre a vida e a morte, mesmo Deus se apresentando como Yahvé Rafá. E se você quiser anotar, anote aí, porque hoje eu vou te mostrar 4 meios pelo qual pessoas estão sendo acometidas por uma doença e por uma enfermidade. Se você quiser anotar, anote aí então. O primeiro meio pelo qual muitas pessoas estão contraindo doenças e enfermidades, mesmo Deus se apresentando como Yahvé Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, é de forma física. Nós chamamos de doenças físicas. As doenças físicas são aquelas que são causadas através de vírus ou bactérias, através de germes, de lugares que você coloca a mão e que está contaminado, porque nós temos o hábito de pôr a mão em tudo, não é verdade? Você está aqui na igreja, quando você senta, você faz o quê? Bota a mão no banco. Quando está na hora do louvor, você bota a mão no encosto da frente, aí você pega, bota a mão no celular, quando está a caminho da igreja, no ônibus, na moto, no carro, você coloca a mão, aí depois você coça o olho, aí bota a mão na boca. Tudo isso você vai trazendo para o seu corpo vírus, germes e bactérias que vai fazendo você desenvolver uma doença ou até mesmo uma enfermidade. Através de vírus e bactérias nós contraímos resfriados, como também a dengue, pneumonia, a catapora, tudo isso pode ser contraído através de vírus e bactérias. Doenças que também são desenvolvidas de forma física, através também do mau funcionamento do corpo, ou utilizando o corpo de maneira errada. Porque o que é que acontece quando uma pessoa come açúcar demais? Ela vai acabar desenvolvendo no seu corpo o quê? Uma diabetes. A pessoa que vive comendo aqueles biscoitos recheados, biscoito treloso, aquele pãozinho quentinho, fresquinho da padaria, com aquele cremezinho, glória a Deus e aleluia, aquele recheiozinho de goiaba. Tudo isso faz a pessoa o quê? Contrair na sua vida uma diabetes. Eu vou confessar um pecado. Depois que eu conheci aquela padaria ali, vira aqui à esquerda, aqui, perto de uma farmácia ali, meu irmão, tem um pãozinho ali gostoso. Você compra pão, você não consegue comer um não, você vai comendo 2, 3, se deixar 4, 5, só Jesus na casa. Eu estou fugindo de lá, porque senão meu terno não vai caber mais em mim não, está difícil a coisa. Então quando a pessoa come muito açúcar, ela consome muito açúcar, o que é que acontece? Ela acaba desenvolvendo no seu corpo uma diabetes, ou até mesmo aquela pessoa que fuma demais. Tem pessoa que acorda, no café da manhã é um cigarro, aí no almoço cigarro, no lanche da tarde cigarro, vai jantar é cigarro, toda hora fica fumando. O que é que vai acontecer? Em algum momento ela pode, em determinada circunstância da vida, contrair um câncer de pulmão, ter problemas respiratórios, e isso pode destruir a sua vida. Aquela pessoa que vive, enchendo a cara, só lá no goró, na cerveja, na cachaça, aquelas garrafinhas, aquela armadita lá, que o povo costuma tomar, aquilo ali vai acabando com o fígado da pessoa, vai destruindo a pessoa por dentro, ela pode até mesmo contrair, morrer de cirrose, tudo isso por quê? Isso é a má funcionalidade, ou até mesmo uma má utilização do corpo, que faz as pessoas contraírem uma doença. E para esse tipo de doença, posso ser sincero para você, não existe oração que possa curar. Como assim, pastor? Não existe oração que possa curar? Não existe, porque do que adianta você vir para o pastor e falar: pastor, eu estou lutando contra a diabetes, pastor, eu estou com problemas respiratórios, pastor, eu não estou me sentindo bem, mas aí o pastor vai e ora por você, aí você sai daqui, chega em casa, pega um pote de açúcar e come tudo de novo. Pega um pote de jujuba, pega os biscoitos recheados e continua comendo. Não adianta nada. Então, para esse tipo de enfermidade, oração apenas não basta. O que precisa é haver o quê? Uma mudança de hábito. Não adianta o pastor orar se você não reeducar a sua alimentação. Não adianta o pastor orar se você não se libertar daquilo que tem feito mal para o seu corpo. Antes de você querer oração, primeiro você precisa mudar os seus costumes. Essas são as doenças que nós chamamos de doenças físicas, que são contraídas através de vírus, germes, bactérias, ou até mesmo a má utilização do corpo, utilizando o corpo de maneira errada, que faz você contrair e desenvolver uma enfermidade. O segundo meio pelo qual existem muitas pessoas que estão doentes, nós chamamos de doenças espirituais. As doenças espirituais, elas não são causadas por vírus,
nem bactérias, nem germes, nem má utilidade do corpo, não. As doenças espirituais, elas são causadas, que nós chamamos de espírito de enfermidade. Sabe quando você vive sentindo dor, vive sentindo aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça, sentindo tontura, dor na coluna, fraqueza nas pernas, você vive sentindo dor nas costelas, e você vai no médico, faz o exame, o médico olha para o seu exame e fala, ué, mas aqui não tem nada. Você fala, como não, doutor? Eu vivo sentindo dor, eu vivo me sentindo mal, sentindo um incômodo no meu corpo, e o senhor fala que aqui não tem nada, aqui não consta nada. Ele olha para o exame e fala, ó, aqui não tem nada, você está bem. E você fala, doutor, não tem como eu estar bem, porque eu estou sentindo dor, eu estou sentindo um incômodo, eu sinto fraqueza, eu sinto tontura, às vezes parece que eu vou desmaiar, minha pressão cai, parece que eu vou morrer, eu fico me sentindo mal. E ele fala, aqui não tem nada. É o que nós chamamos de doenças espirituais, causadas através de espírito de enfermidade. E para não ficar apenas nas minhas palavras, eu vou te mostrar um testemunho acerca disso. Vai lá comigo, por favor, em Lucas capítulo de número 3, versículo de número 10. Lucas, capítulo 3, versículo de número 10. Lucas 13, perdão. Lucas capítulo de número 13, versículo de número 10. Diz assim: e ensinava no sábado em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha o espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo nenhum endireitar-se. Então o evangelista Lucas, ele nos narra uma história de uma mulher que já estava há 8 anos sofrendo. Há 8 anos ela estava como? Com a sua coluna curvada, e ela não conseguia se levantar, ela andava assim, ó, prostrada, e ela não conseguia se endireitar, andar de forma ereta, mas ela vivia prostrada naquela situação. E era uma mulher que frequentava os cultos, tá? A palavra diz que ela estava em uma sinagoga. Era uma mulher que participava das reuniões, ouvia a palavra, participava das orações e nunca era curada, porque a doença que ela estava sentindo, o problema dela era espiritual e não físico. Tanto é que quando o Senhor Jesus estava pregando naquela sinagoga, ele se depara com aquela mulher e ele observa que algo diferente havia na vida dela, que estava sobre ela um espírito de enfermidade. É como se um demônio estivesse sentado na coluna dela e fizesse ela ficar prostrada. Tem pessoas que estão com sintomas de câncer, de nódulo, pessoas que estão com sintomas de tantas enfermidades e nunca consta no diagnóstico nada, mas esse problema tem sido causado por quê? Por conta de um espírito de enfermidade. E doenças espirituais, doenças que são causadas por espírito de enfermidade, não adianta você tomar remédio, não adianta você fazer tratamento, não adianta você procurar solução em nenhum lugar, porque essas doenças só podem ser resolvidas de forma espiritual. Assim como a doença física, não adianta você orar se você mudar de hábito, as doenças espirituais não adianta você querer tomar remédio, porque não vai resolver, não vai solucionar, porque doenças espirituais, elas devem ser tratadas de forma espiritual, elas devem ser tratadas apenas no jejum, na oração e através do poder da fé. Tanto é que no versículo de número 12 vai dizer: e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, procura um médico. Foi isso que ele falou? Mulher, toma um remédio, um Dorcilax para passar a dor na coluna. Foi isso que ele falou para ela? Não, o que ele disse: mulher, seja livre da tua enfermidade. Então ele está falando, aquilo que estava causando essa dor, esse problema, você está sendo liberta agora desse problema, esse espírito de enfermidade está batendo em retirada, e agora você vai ser livre, e esse problema não vai estar mais sobre a sua vida. Versículo de número 13, e impôs a mão sobre ela, e logo endireitou, e glorificava
a Deus. Então, quando o Senhor Jesus deu uma ordem, liberou uma palavra para aquele espírito de enfermidade sair, quando ele colocou a mão sobre a vida daquela mulher, e aquele espírito maligno caiu por terra, e imediatamente aquela que estava curvada se levantou, imediatamente aquela que estava há 8 anos sofrendo, sentindo dor, com problemas de coluna, ela se levantou, ficou com a coluna ereta e começou a glorificar o nome do Senhor. Creia que assim também vai ser na sua vida, quando o Senhor liberar a palavra profética, quando Ele der ordem, aquilo que estava cometendo a sua vida, aquilo que estava te fazendo sofrer, aquilo que estava gerando angústia, um problema sobre você, vai ter que bater em retirada, e o Senhor vai trazer a solução para o seu problema. Assim como Ele fez na vida daquela mulher, basta apenas o Senhor liberar uma palavra. Quando Ele liberou a palavra profética, Ele colocou a mão sobre a vida daquela mulher, imediatamente ela endireitou a coluna, porque aquele espírito maligno saiu e a cura entrou na vida dela. Então não adianta ela procurar nenhum médico, não adiantava ela fazer nenhum exame, não adiantava ela tomar nenhum remédio, porque era doença de origem espiritual, que só podia ser tratadas de forma espiritual. Um outro meio pelo qual existem muitas pessoas que estão doentes, enfermas, é por conta de pecados. Você sabia disso? Que o pecado, ele não traz somente consequência para a nossa alma, para o nosso espírito. Ele não traz apenas consequências espirituais, mas o pecado, ele também traz consequências físicas para a nossa saúde. Existem pessoas que estão neste momento sofrendo, em leito de hospital, lutando entre a vida e a morte. Existem pessoas que estão até mesmo dentro de casa e não conseguem nem levantar da cama, estão com os pés inchados ali, com o sangue preso, com problemas na dificuldade na circulação sanguínea, e tudo isso por quê? Por conta de consequências dos seus pecados, porque o pecado, ele é totalmente destrutível na nossa vida. Quando ele entra na nossa vida, o pecado, ele vai destruindo e vai arruinando tudo. E para não ficar apenas nas minhas palavras, para você dizer que não é coisa da minha cabeça, eu vou te mostrar um exemplo disso. Vai comigo, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo também de número 5. João, capítulo de número 5, versículo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo também é o de número 5, diz assim: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Então Jesus agora ele se depara em um cenário aonde ele entra num tanque chamado Tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Era um lugar onde acolhia muitas pessoas que estavam enfermas. Se você fosse lá no Tanque de Betesda, você ia ver cego, você ia ver surdo, você ia ver mudo, paralíticos, coxos, pessoas com diversos problemas de saúde, porque eles tinham uma crença de que, de vez em quando, um anjo descia do céu, tocava as águas, e quando as águas se agitassem, começava uma maratona, uma corrida. Eles iam desesperados para entrar no tanque, e eles acreditavam que o primeiro que entrasse na água seria curado. Eles acreditavam que após o movimento das águas, se quando o anjo tocasse na água, o primeiro que colocasse o pé naquela água seria curado. Só que, infelizmente, nunca se ouviu um relato na palavra de alguém que conseguiu entrar naquela água e foi curado, porque nunca eles conseguiram identificar quem foi o primeiro que entrou na água. E ali estava um homem já há 38 anos. Você consegue imaginar isso? Você ficar 38 anos no mesmo lugar, parado, estagnado, sofrendo, literalmente à espera de um milagre, esperando alguém te ajudar, te socorrer, te dar uma força, uma mão amiga para te levar dentro daquele tanque e ser curado. É assim que aquele homem estava. Há 38 anos ele sofria com aquela paralisia, ele não conseguia entrar dentro daquele tanque. É aí então que ele vai ter um encontro com Jesus, e quando Jesus vai ter um encontro com ele, Jesus vai perguntar àquele homem: você quer ficar são? Você quer ser curado? Você quer ser restaurado dessa paralisia? Você quer voltar a andar? E olha o que ele vai responder para o Senhor, versículo de número 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor,
Não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu te pergunto, Jesus perguntou para aquele homem se ele queria ajuda para entrar dentro do tanque? Foi isso que Jesus perguntou? Jesus perguntou se ele queria uma mão amiga, se queria que ele pegasse ele no colo e colocasse ele dentro do tanque? Não, não foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Então qual é a resposta que ele deveria dar para Jesus? Claro que eu quero, Jesus. É claro que eu quero ser curado. É claro que eu quero voltar a andar. Mas não, ele começa a se lamentar pelas suas limitações. Ele começa a se lamentar pelas suas dificuldades. E tem pessoas que agem dessa mesma forma, você sabia? Muitas das vezes Deus te dá a oportunidade e fala para você: o que queres que eu te faça? Qual o milagre que você precisa? Aí quando Jesus te pergunta o que você precisa, você fala: não, Senhor, é porque não tem ninguém que me ajude a entrar por aquela porta. Não tem ninguém que me indique para aquele trabalho, não tem ninguém que me dê uma forcinha, não tem ninguém que possa abrir as portas para mim, não tem ninguém que possa me ajudar. Mas Jesus não está perguntando se você quer ajuda, Ele está perguntando o que Ele quer que você faça na sua vida. É isso que Ele está perguntando para aquele homem: o que queres que eu te faça? Você quer ser curado? Você quer um milagre? Você quer voltar a andar? Versículo de número 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E após o Senhor liberar a palavra, olha o que aconteceu. E logo, oh glória, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Diga glória a Deus. Então aquele homem estava quanto tempo prostrado, caído, com o corpo paralisado? 38 anos prostrado dentro daquele tanque, no meio de um monte de gente moribunda, enferma, cego, coxo, paralítico, um monte de gente sofrendo e só se lamentando. Bastou apenas o Senhor Jesus liberar apenas uma palavra e falar: levanta e anda, que imediatamente ele começou a sentir as suas pernas novamente, o sangue voltou a circular, ele teve força na perna, se colocou de pé, pegou a sua cama, colocou sobre os seus ombros e começou a andar. Eu não sei qual é o problema que tem te paralisado, eu não sei qual é o problema que tem te deixado caído, prostrado, mas de uma coisa eu sei: Jesus está te dizendo nesta noite: levanta, toma a tua cama e anda, levanta. Você vai sair desse buraco, você vai sair dessa luta, você vai sair dessa prova. Aquilo que estava te aprisionando, aquilo que estava te deixando prostrado, hoje eu te liberto. Então pega a sua cama e volte a andar, porque eu estou transformando a sua vida, estou restaurando toda a sua história. Assim como Jesus fez na vida daquele homem, Ele está fazendo na sua vida hoje. Então toma posse, porque Jesus está te dizendo: levanta-te, toma a tua cama e anda. Só que, como eu disse, existem enfermidades que são de origem espirituais e também por conta de pecado. E este homem é a prova disso. Tanto é que certo momento ele vai ter futuramente um outro encontro com o Senhor Jesus. E olha o que ele vai dizer para aquele homem. Versículo de número 13. Versículo 13 diz assim: e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Versículo 14, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então Jesus está falando para aquele homem: ó, você agora está curado, eu te restaurei, você voltou a andar, você saiu daquele buraco, você saiu daquele problema, você saiu daquele cenário deplorável. Agora você não pode mais viver pecando, para que não te suceda algo pior. Ou seja, então Jesus está mostrando que o pecado, ele também gera doenças e enfermidades. Jesus está mostrando que o pecado, ele também gera paralisia na vida de pessoas. Tanto é que, se você for estudar o Evangelho, os Evangelhos depois, você vai ver diversos relatos, e toda vez que Jesus curava alguém, que ele falava: vai e não peques mais. Todas as vezes que Jesus ele liberava a cura, transformava a vida de alguém, ele falava: vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior, mostrando assim que o pecado ele é totalmente destrutível e ele pode arruinar e acabar
com a sua vida. Então, se existe algo na sua vida que não tem agradado ao Senhor e que você sabe que é pecado, se aparta disso, para que não venha suceder sobre a sua vida algo pior, para que não te aconteça algo pior, porque existem muitas pessoas que estão sofrendo, mas elas só estão vivendo a consequência dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. E para esse tipo também de enfermidade, não adianta apenas o pastor orar se você não mudar de vida, se você não abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor, se você não mudar a sua conduta, não adianta a gente fazer oração, você precisa se arrepender dos seus pecados. E um outro meio também muito comum, do motivo pelo qual muitas pessoas estão enfermas e doentes, se você estiver anotando, anote aí, é por conta da prova divina. É quando Deus ele quer provar a nossa fé e testar, para saber onde está o nosso coração ou não. A prova disso nós temos a história de quem? Muito conhecida, de Jó, um homem que era reto, sincero, temente ao Senhor, se desviava do mal, mas passou por um sofrimento inimaginável. De uma vez só ele perdeu todos os seus filhos, do dia para a noite aquele que amanheceu rico, morreu pobre, aquele que de manhã tinha tudo que precisava, além daquilo que necessitava, à noite estava em uma miséria total, tudo isso porque Deus permitiu que ele fosse provado na sua fé, porque certo dia Satanás se apresentou diante de Deus com os filhos do Senhor, e Deus disse para ele: observaste, Satanás, o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí Satanás vai acusar a Jó dizendo: é claro, Deus, como é que ele não vai ser fiel? Como é que ele não vai ser temente se ele tem tudo aquilo que tem? Está lá cheio de dinheiro, cheio de gado, cheio de fazenda, os seus filhos são abençoados, ele é um homem que tem tudo aquilo que precisa, e além do que precisa, então te servir assim, é muito fácil, ele não tem necessidade de nada. Então Deus fala: então tá bom, Satanás, pode tocar naquilo que ele tem, e você vai ver se ele vai permanecer fiel a mim ou não. E assim Deus permitiu que Jó fosse provado, não porque queria ver o fim de Jó, não porque queria ver ele sofrer, padecer, mas porque ele queria provar a sua fé. Então muitas das vezes Deus permite pessoas contraírem enfermidades, sim, mas não é porque ele quer a morte, o fim de alguém, mas é porque muitas das vezes por meio dessa enfermidade, desse problema, dessa doença, ele está provando a sua fé, ele está testando o seu coração. Existem enfermidades que não são apenas físicas, que alcançam o nosso corpo físico, mas também que são chamadas de doenças psicossomáticas. Porque talvez você pode dizer: pastor, graças a Deus a minha saúde está 100%. Eu não estou fazendo nenhum tratamento, graças a Deus eu não tomo nenhum remédio controlado, graças a Deus a minha saúde está perfeita, estou zero bala, novinho, 100%, intacto. Mas como é que estão as suas emoções? Como é que está o seu psicológico? Então nós chamamos esse tipo de doença, que são doenças psicossomáticas, que atingem o nosso emocional. Pessoas que lutam contra a depressão, contra a ansiedade, pessoas que lutam contra uma tristeza profunda, o medo, a síndrome do pânico, pessoas que vivem aflitas, angustiadas, que têm até medo de sair na rua, pessoas que vivem dentro de um cômodo, de um quarto fechado e que não consegue ser feliz. Ela está com a sua saúde intacta, física, mas as suas emoções estão completamente abaladas. E tem pessoas que estão tomando até mesmo remédio controlado para dormir. Pessoas que estão tomando remédio controlado para conseguir abaixar a adrenalina, para conseguir até mesmo contornar a ansiedade, porque quando a ansiedade bate, a pessoa começa a ficar trêmula, começa a ficar desesperada, achar que vai morrer, começa a ver defeito, problema em tudo, acha que tudo vai ser de ruim na vida dela, ela fica ofegante e não sabe mais o que fazer. Pessoas que vivem independente de remédio por conta de doenças psicossomáticas. E eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, não sei se você tem passado por uma doença física, por uma doença espiritual,
não sei se você tem sofrido por conta de consequência de pecados, ou até mesmo de uma prova divina, ou se você está sofrendo com doenças psicossomáticas nas suas emoções, mas de uma coisa eu sei, que o Yahvé Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, aquele que prometeu em Êxodo, capítulo de número 15, que nenhuma das enfermidades que ele colocou sobre o Egito, ele colocaria sobre nós, hoje ele está aqui nesta noite para te curar, hoje ele está aqui nesta noite para te sarar, hoje ele está aqui para sarar as suas emoções, para sarar a sua mente e restaurar as feridas da sua alma. Pastor, como é que Deus vai fazer isso? Sabe como é que Deus vai te curar? Vai te sarar e sarar as feridas da sua alma, do seu coração? Olha o que a palavra diz na epístola de Tiago, capítulo de número 5, por favor. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 14. Tiago 5, versículo de número 14. Olha o que ele diz: está alguém entre vós doente? Tem alguém doente? Ele está perguntando, tem alguém entre vós que está doente, enfermo, com problemas físicos e até mesmo emocionais, que está sofrendo? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e unge-o com azeite em nome do Senhor. Então ele está perguntando, tem alguém que está enfermo? Tem alguém que está doente? Alguém que está sofrendo, foi acometido de alguma enfermidade? Chama os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros? São autoridades espirituais eclesiásticas, pessoas que estão envolvidas na obra e que têm autoridade espiritual para orar pela sua vida. É como se fosse um pastor, um evangelista, um diácono, até mesmo um presbítero. Ele está falando, tem alguém doente? Chama os presbíteros da igreja e orem e unge com a pessoa com óleo em nome do Senhor. Nós vamos fazer isso nesta noite. Nós preparamos aqui o óleo para te ungir, para orar por você em nome do Senhor, porque a palavra diz que esse óleo da unção, ele despedaça todo jugo, e ele tem o poder para te curar e para te sarar. Tanto é que todas as vezes quando os discípulos saíam pelas aldeias para pregar a palavra, eles saíam preparados com o óleo da unção, e eles ungiam todos os enfermos, e todos os enfermos que eram ungidos eram curados através do óleo da unção. Então, se você entrou por essas portas sentindo alguma dor, ou se está com alguma enfermidade, ou até mesmo está passando com problemas emocionais, nós vamos fazer o que a palavra diz. Eu, juntamente com os obreiros, nós queremos te ungir com óleo para que você seja curado, para que você seja sarado. E ele ainda diz mais no versículo de número 15: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Então, além de te ungir com óleo, Tiago está dizendo, faça a oração da fé, porque quando você faz a oração da fé, o pecado é perdoado e o milagre acontece na vida de cada pessoa, porque há poder na oração, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós vamos orar por você, e eu digo, não sei qual é o problema que você tem passado, a luta que você tem enfrentado, mas creia que através da unção com óleo, da oração da fé e do nome de Jesus, você não vai sair daqui com esse problema, você não vai sair daqui sentindo essa dor, você não vai sair daqui com essa enfermidade, porque o Yahvé Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, ele vai te curar no corpo, na alma e no espírito e em todas as suas emoções. Você crê nesta palavra? Então se coloque de pé no seu lugar e vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus.